Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí da mídia mineira, no dono da bola aí, reagindo ao Flamengo, que tem esse confronto contra o Cruzeiro, né? Vai falar um pouquinho sobre jogadores disponíveis para esse jogo, escalação e muito mais. Vamos ver como eles reagiram aí a esse confronto. Então, sem mais enrolações, galera, pro vídeo aí que tá muito legal. GV, sejam todos bem-vindos, viva o Rio de Janeiro, viva a GV, toda a turma aí dos donos da bola do Rio de Janeiro. Ô GV, quis o destino que, lamentavelmente, o grande Flamengo, o imenso Flamengo, se encontrasse com o Cruzeiro vivendo a melhor fase desde a saída do Léo Jardim. Esse trabalho do Arthur Jorge é um trabalho excepcional, mas que lamentação, e eu lamento muito que eles tenham se encontrado agora. Por que eu lamento muito? Porque, poxa, era um confronto para acontecer, GV, na final da Libertadores, GV, agora não, eu estou lamentando muito, viu? Eu também acho, Everton Guimarães, mas o que está se falando aqui pelo Rio de Janeiro é o seguinte: há pouco tempo atrás eu não tenho nada com isso, são as redes sociais que eu estou falando desde cedo que o Everton Guimarães ia entrar, dos donos da bola de BH, que há pouco tempo atrás a torcida do Galo, né, são dois gigantes aí em Minas Gerais, conheceu o inferno aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, e deu polêmica, e tarará, e kikiki, e parece que agora o Cruzeiro, o grande Cruzeiro, vai conhecer o inferno no Maracanã e que já tem gente por aí com medo, Everton Guimarães. Bom, como a gente está no Rio de Janeiro, a gente está um pouco longe, eu queria que você trouxesse, é verdade que os cruzeirenses aí da Band de Minas estão escondidos embaixo da mesa, lá vem o Malvadão já passou, o anti-herói já passou, tem alguma coisa? Isso é mito? Não, isso é mito, isso aí é uma lenda que criaram, mas não tem o menor risco disso acontecer, até porque o torcedor do Cruzeiro, que mantém uma média excepcional dos clubes que mais se destacam, inclusive trazendo torcedores para o estádio, o Cruzeiro eu acho que está atrás exatamente do Flamengo e do Corinthians, que são dois clubes de massa. E aí depois, na terceira posição, vem o Cruzeiro lotando o estádio, jogando um futebol muito redondo. E não, o Cruzeiro está acostumado. Ô GV, presta atenção no HG aqui. Você acha que o Cruzeiro... veja bem, eu não estou dizendo, qualquer um que vencer amanhã, a classificação vai estar entregue. E muito bem nas mãos de um grande elenco e de um grande trabalho. Aliás, trabalho do Arthur Jorge aqui, desculpa aí o Léo Jardim, mas o do Arthur Jorge aqui é melhor. Léo Jardim tem um elenco excepcional, que é o que ele sempre quis. Mas trabalho de campo mesmo do Arthur Jorge é melhor. Mas você acha que o Cruzeiro vai se assustar com o Maracanã lotado, depois de jogar com Boca, na Bomboneira, lotada, com menos um em campo e ainda não trazer de lá uma derrota? Não vai. Se tivesse que se assustar, se assustaria com Bomboneira, com Maracanã não, GV. Para, GV. Agora aqui a gente é muito conectado às redes sociais aqui, durante o programa, Everton, que a galera está participando, e estão notando uma semelhança, estão dizendo que você é o Bocão de Minas Gerais. Se o Xande puder dividir a tela com o Bocão aqui, é que o Bocão acha que é o Frota. O Frotinha é demais. É demais! É o cara mais clássico, Boca. Demais! Até porque, primeiro, um grande abraço, sou seu ídolo, sou seu fã, entendeu? Eu quero deixar um recado pra você, HG. Primeiro que eu sou muito mais bonitinho que você, né? Primeiro que eu sou nadador, tenho ombro largo, você tem ombro de pombo. E você é o sonho de toda sogra. Eu sou o sonho de toda sogra aqui no Rio de Janeiro. E detalhe, avisa aos cruzeirenses que eles podem vir pro Rio, que aqui é maior silêncio no Maracanã. É uma torcida de teatro. Vocês podem vir invadir aqui. E o Cruzeiro vai passar porque o Arthur Jorge, do meu Botafogo, ele vai ser vencedor nesse confronto. E vai levar o Galo pra final. O Galo, vai levar o Galo pra final. Ele tá sabendo legal, né? Não, o Cruzeiro. Porque o Galo também não tem... É porque o Galo, coitadinho, ele ganhou do Galo com um a menos. E agora vai levar o Cruzeiro pra final. Everton, você tá vendo o que eu aturo aqui? Eu tenho que receber insalubridade nesse programa. Tá feia a coisa. Aqui também eu tenho uns malucos, viu, GV? Aqui eu também. Ô, GV, o mais normal aqui, que é o Elton Novaes, ele cria peixe na gaiola, maluco, bebe água de bidê, aqui não tem ninguém normal. E aí eu sei que você também está vivendo ao lado de gente que não é muito normal. Agora eu vou te dizer uma coisa, tá, GV? Hoje até mais cedo a gente estava na Rádio Band News aqui falando sobre esse confronto e aqui o pessoal coloca uma ligeira vantagem pró-Flamengo
Primeiro, pelo time que tem. Segundo, porque joga no Maracanã. Terceiro, porque joga com maioria ampla das arquibancadas. Tudo isso pesa. Sim, pesa. Trabalho por trabalho, o do Arthur é melhor. Agora tem 2 pontos que a gente precisa destacar para o jogo de amanhã, e eu já quero inclusive fazer um desafio aí com você e com seus comentaristas, embora eles não vão aparecer, e os meus também não, mas o desafio é o seguinte, presta atenção, para o jogo de amanhã, primeiro 2 informações, a volta do Romero ao meio campo, o Flamengo não tende a não ter tanta facilidade como teve no jogo de ida aqui, para jogar pelo setor que é o coração e o pulmão do time, porque o Romero está ali. E o Fagner volta para a lateral direita. Está vivendo a melhor fase dele. Ó, a melhor fase do Fagner hoje, no Cruzeiro, eu vou meio que comparar grandes fases dele, não a melhor, mas grandes fases dele no Corinthians. Essas coisas todas. Tá muito bem aqui. Então volta o Romero, volta o Fagner, Cruzeiro completo para amanhã. E eu já quero fazer um desafio, mas eu vou começar partindo daí. Palpite do GV e da equipe do GV, dos comentaristas, para o jogo de amanhã. 3-0, coisa ruim. 3-0, anti-herói. 3-0, malvadão, fora o baile. Ah, porque o Romero, bom jogador, hein? Inclusive cabelo no Flamengo. Mas amanhã não vai dar não, Everton. Mano, não vai dar não, vai ter muita gente. Você sabe como é que é a pressão, aquelas coisas, Flamengo. Você sabe como é que é, né? Eu vi com vitória. 3-0, malvadão. Fernandão, meu capitão. 2-1 Flamengo. 2-1. Antes, você já falou já, né? Vai se acalmar. 2-1 Cruzeiro, aqui no Maracanã. Muito bem, muito bem. Esse é o palpite daqui do Rio, Everton. Eu acho que eu tô um pouco empolgado, talvez. Você falou, porque é o Flamengo, eu sei, eu tô lembrando do Vitória pela Copa do Brasil. Thiago, amanhã, Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro. Cruzeiro 3, Flamengo 1, HG. Cruzeiro 3, Flamengo 1. Thiago Fernandes, Thiago Valuzeiro. 2-0 Cruzeiro. 2-0 Cruzeiro. Breno Galante. 2-0 Flamengo. Ei. É isso mesmo. Elton Novaes. 1-1 e o Cruzeiro ganha nos pênaltis e mantendo o teatro. Deu Oscar para esse Maracanã, que é um grande teatro com a torcida do Flamengo, só com turista. Não tem torcedor do Flamengo aí mais. Olha aí, GV, o que o Elton Novaes está falando. Maracanã amanhã só para turista? É ele que está dizendo, eu não estou dizendo nada, eu só vou te dizer o seguinte, o oráculo não erra, GV. O oráculo não erra, GV. Amanhã você pode escrever aí. Pode escrever aí, é 1-1 no tempo normal, disputa de pênaltis, e o Otávio, Vral pega 2 e o Cruzeiro passa a próxima fase. Agora, sobre a questão que o Elton disse aqui, de que amanhã é um Maracanã para turista, eu queria que você se defendesse. Não, aqui, a gente tem que se basear nos fatos. Se for para turista, mas continuar como está sendo desde 19, 26 títulos para os turistas verem, o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Aliás, o nosso secretário de turismo que saiu agora porque veio candidato, o nosso querido Tutuca, fez um grande trabalho pós-pandemia. O Rio de Janeiro é a cidade dos grandes eventos. Rio Innovation Week, Rio Food Summit, Rio to See, agora tem Rio Fashion Week para você, que é um cara que se veste muito bem. O Rio de Janeiro é uma cidade turística para grandes turistas. Venham, vejam o 27º título do Flamengo desde 19, visitem o Pão de Açúcar, venham a Band, visitem o teleférico do Complexo do Alemão, que é maravilhoso, e fiquem à vontade, não tem o menor problema. E falando do Otávio, grande goleiro, hein? O menino é muito bom. Desculpa, gente, é porque o carioca ele tem esse problema dele falar as coisas assim também, às vezes. Não, mas a gente também aqui é bairrista, GV, aqui é o melhor lugar do mundo para se viver. Nosso mar aqui é de montanhas, né? Povo acolhedor, povo maravilhoso, a melhor gastronomia, aliás, gastronomia não, porque aí é gourmet, a melhor culinária do país, aliás, o país mesmo, o Brasil tem 3, que é a culinária mineira, baiana e paraense, todas as outras são derivações, mas nós lideramos o ranking de melhor culinária do país, o melhor povo do país, o melhor sotaque do país, o lugar mais lindo do país, então vocês também estão todos convidados. E eu queria aproveitar para mandar um beijo na sua alma, beijo para todos aí da Band Rio, o povo do Rio de Janeiro, o povo do estado todo assistindo a gente, e um beijo especial para a torcida do Flamengo, que me ama, GV, a torcida do Flamengo me ama, GV. Ela ama o teatro, né? Eu te amo, é isso que importa. Eu te amo, a gente te ama. Manda um beijo pra rapaziada aí, pra galera, que seja um grande jogo amanhã.
Fernandão e Boca estão mandando aqui um grande beijo. E como, poxa, um cara legal que sou, e sempre altruísta, e sempre pensando no próximo, eu sei que o programa termina daqui a pouco 2 horas, de vocês 2 e pouca. Uma boa praia pra vocês pós-programa, tá? Beijo, GV. Abraço pra você e até a próxima. Fiquem bem aí, meus irmãos do Rio de Janeiro. Legal esse bate-bola, hein? Legal esse bate-bola lá com o GV. Com o Rio Esse gente boa demais, cara. Viva o Rio de Janeiro, viva o GV. Esse bate-bola é legal e a Band proporciona esses momentos aí. E o GV é realmente esse cara que você viu ali na apresentação do Donos da Bola lá do Rio. Esse cara, ele é verdadeiramente o mesmo, 24 horas por dia. Esse cara. Foi goleiro do Mengudo. Foi goleiro do Mengudo. Foi goleiro do Mengudo. GV foi goleiro do Getúlio Flamengo. Vargas. Getúlio Vargas. Só que era Getúlio Vargas. Ainda bem que não mostrou a nossa cara na hora que ele falou, por exemplo, que o Cruzeirense está escondido atrás da mesa, a cara que o Valu fez. Não mostrou quando falou do silêncio no Maracanã, a cara que o Elton. De ficar segurando o Elton aqui, o Elton queria pular na frente da HG. O Elton entrou na mente. Aqui, ó. O Elton entrou na mente do. Não, entrou na mente. Pegou ar. Ele também. O GV Pegou também pegou ar. ar. Foi falar de pão de açúcar, de Cristo, Eltinho, ele mordeu a chumbada, Eltinho. Não, mas mordeu a chumbada com uma vontade. Mordeu. GV, você mordeu a chumbada, GV. Nossa! Sem nada até. Um anzol purinho lá, sem Eu achei que eles estão otimistas até demais. Mas isso é bom. Até demais. Nós gostamos é assim. Até demais. Nós gostamos é assim. Gente, vem cá, se liga aqui. O Cruzeiro, como visitante, tem sido, de fato, muito indigesto. Né? Muito indigesto. Inclusive em mata-matas. Eu queria que você falasse sobre isso, porque nós não baseamos aqui o que a gente vai comentar em cima do que casas de apostas acham sobre determinados jogos. Né? Tanto que se fosse uma prática comum e eles acertassem sempre, ninguém do lado de cá ganharia deles. Né? E o lance é desafiar às vezes, mas estão dando um favoritismo enorme, abissal ao Flamengo. Eu queria que você falasse sobre isso. E se não falta contar um pouco com o fato do Cruzeiro fora de casa jogar muito bem e ser um visitante indigesto. Eu não vejo o favoritismo dado ao Flamengo dessa forma, não. Eu pelo menos, eu construí o favoritismo do Flamengo assim. Lá em 29 de maio, quando saiu o sorteio, o Flamengo era favorito. E eu tive... eu falei o seguinte, independente do que aconteça daqui até o tempo do confronto, o Flamengo será favorito. O Flamengo podia estar escorregando no Brasileiro, o Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Quando o Flamengo é eliminado da Copa do Brasil, eu particularmente não diminuo o favoritismo do Flamengo neste confronto. E ele vai decidir em casa, no Maracanã, diante do seu torcedor, onde de fato o Flamengo consegue conquistar o maior número de resultados possíveis. Não acho o Flamengo imbatível para o time do Cruzeiro. Para alguns até talvez sim, mas esse time do Cruzeiro, ele tem condição de machucar o Flamengo. Vamos lembrar que, claro, num contexto diferente, o trabalho do Flamengo mudou para lá e para cá, mas o Cruzeiro ano passado enfrenta o Flamengo, não perde, é verdade. Repito, o técnico que era o técnico do Cruzeiro hoje está no Flamengo, o técnico do Flamengo está fora do país. Eu sei que é um outro contexto, mas mesmo com essa distância de elenco que existe do Flamengo para os outros todos, o trabalho do Arthur Jorge dentro do campo, a forma como ele consegue fazer esse Cruzeiro ser competitivo, o momento individual dos jogadores do Cruzeiro, não me fazem com que eu diga que é um confronto 50-50, isso aí eu não consigo dizer de forma alguma. Tenho visto o esforço de algumas pessoas em diminuir o favoritismo do Flamengo, respeito, mas discordo. Mas você acha ligeiramente favorito? Não, ligeiramente não, bem favorito. Flamengo? Bem favorito? Bem favorito. Eu discordo desse eu acho o Flamengo, por que bem favorito? Por conta de ser o Flamengo. Por conta do Flamengo dos últimos 7 anos, pode discordar, mas está discordando da realidade do Flamengo. Nos últimos 7 anos, o Flamengo chegou em 4 final de Libertadores e ganhou 3. Isso aí não sou eu que estou dizendo. E esse Flamengo hoje, quando a gente olha para o Flamengo de 19, o de 19 jogava mais do que esse hoje, jogava, porque talvez não exista outro Flamengo como o de 19, como não existiu como o de 81. Mas em termos de peças, eu acho esse Flamengo bem superior ao de 19. Isso não quer dizer que o Cruzeiro entra derrotado, mas eu acho que o Flamengo é bem favorito, sim, diante do Cruzeiro, como era antes do duelo. Eu não imaginava que o Cruzeiro
Porque quando sai em 29 de maio, existe muito trabalho a ser feito ainda. E eu acho que o Cruzeiro andou o suficiente para aumentar as suas possibilidades de passar pelo Flamengo, mas isso não fez com que diminuísse a distância de elenco e a qualidade dos jogadores do Flamengo não cai. Ponto. É só isso. Eu vejo um pouquinho diferente, Valuzinho, pelo seguinte, pelo momento mais assim, e eu falo dos conjuntos das duas equipes. Embora o Flamengo, para mim, esteja num viés de crescente agora com o Léo Jardim, o Flamengo, inclusive, aplicou 5 no Mirassol fora de casa. O Flamengo meteu 5 no Mirassol, que é um time que não perdia em casa na temporada passada, fora de casa, e é um time que também está em ascensão no campeonato. O Mirassol já chegou a ser um dos últimos colocados, agora saiu da zona, enfim. Embora o Flamengo também esteja num viés de crescente, de ascensão, cara, não é que eu vou dizer que é parelho em termos de favoritismo. Eu acho que o Flamengo ainda é o favorito. Mas pra mim é algo bem menor, assim. O Flamengo, pra mim, é ligeiramente favorito em relação ao Cruzeiro, pelo elenco que tem. Porque por trabalho, jogar em casa, pra mim, o do Arthur Jorge é melhor do que o do Léo Jardim. Em termos, assim, conjunto, quem tá jogando mais? Quem tem jogado mais, na verdade, né? Não está jogando. Mas quem tem jogado melhor? Pra mim, o Cruzeiro tem jogado melhor do que o Flamengo. Então, assim, hoje, eu acho que o Flamengo é um pouco favorito porque decide no Maracanã, porque tem o melhor elenco, mas eu não consigo, nesse momento, levar em consideração tudo que o Flamengo fez lá atrás. Tento pegar mais o recorte recente. E aí, pra mim, a diferença é ligeira em relação ao Cruzeiro. Eu também acho que é um jogo aberto e o Flamengo vai encarar o melhor momento do Cruzeiro na temporada. Eu acho que hoje o Cruzeiro é consolidado, é um time que se entende, é um time que, independentemente do atleta que esteja em campo substituindo A ou B, o modelo de jogo é cumprido. E eu acho que isso é uma grande vantagem para o Cruzeiro. Eu acho que isso é muito positivo. Então eu vejo o confronto aberto. Se fosse para você me perguntar assim, quantos por cento? Eu acho que 55, 45. Eu acho que eu ficaria nisso. 55, 45. 53, 47. Porque tá aberto. É um jogo totalmente aberto. O primeiro jogo ficou empatado com as duas equipes. Qualquer um que saísse vencedor estava ok. Então eu imagino que vai ser um reflexo do jogo que foi aqui. Eu não imagino o Flamengo soberano porque tá jogando em casa nesse jogo de amanhã. Então eu imagino um jogo aberto, um jogo franco e vai vencer quem tiver mais méritos naquele recorte de tempo. Ontem a gente estava nos Donos da Bola falando sobre a importância das voltas de 2 jogadores que estiveram ausentes no primeiro jogo. E a gente sabe da diferença que isso faz também. Sim. Né? Porque fizeram muita falta. Perdão. Fizeram muita falta no primeiro jogo. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção. No jogo de ida, o Flamengo ficou muito à vontade num setor onde o Romero é o delegado. Não adianta. Ficou. Ele é. Até porque pelos lados do Fagner não fez também. uma boa partida. Exatamente. Aumentou a taxa de trabalho do Pereira, do Gerson. E aí, quando aumenta a taxa de trabalho do Pereira e do Gerson, eles deixam de fazer por causa de ter que se entregar mais numa função que o Matheus Henrique não está entregando, eles deixam de fazer aquilo que mais se espera lá na frente. Então ficou muito nítido, muito claro. E mais uma vez, por mais que a gente reconheça que o William fez um bom jogo... Não, o William fez um ótimo jogo. O problema é a fase que o Fagner vive, gente. Exatamente. Gente, com sinceridade, eu não vejo o Fagner jogar o que ele tá jogando agora desde 18. Pode ler um superchat aqui, que eu acho que bate mais ou menos com aquilo que eu acabei de falar aqui a respeito do jogo aberto. Esse foi o JV Goulart, mandou $9,99. E esse favoritismo ao Flamengo, pra mim, é uma má vontade em analisar o time do Cruzeiro. Um time muito educado taticamente e capaz de bater de frente com qualquer um. Na minha visão, forças igualadas. Eu também vejo, na questão de futebol, eu vejo bem parecido com isso aqui que o JV encaminhou. Só pra deixar claro assim, quando eu falo de favoritismo do Flamengo, não tem nada a ver com má vontade, pelo menos na minha análise. Não, ele não falou de má vontade. O má vontade já estava respondendo sobre as apostas. Não, tudo bem. Mas assim, o jogo é aberto. Inclusive, eu fui... quando eu cheguei aqui na quinta-feira, muita gente falando empate amargo. Eu não achei um empate amargo. Eu achei um empate de acordo com o que foi a partida
O ruim para o Cruzeiro e para o cruzeirense foi ter tomado o gol da maneira que tomou. Porque de resto, o Cruzeiro não concedeu ao Flamengo coisas dentro da área. Boa parte das finalizações... Com mais qualidade que tenha, criou... Isso, e com a falta de 2 jogadores que ajudam muito na defensiva. Mas o Cruzeiro não criou oportunidades demais, é verdade. Mas o Flamengo também. Mas na que criou com o Arroio, foi lá e conseguiu fazer o gol. Então, a lamentar, né, é algo que eu tô batendo na tecla até... Eu fiz um levantamento ontem, hoje com um pouquinho mais de tempo e já às vésperas do jogo, eu quero passar aqui daqui a pouco esse levantamento de quantos gols o Cruzeiro tomou em jogadas de cruzamentos, tá, o HG? Eu fiz o Cruzeiro levou 22 gols com Arthur Jorge, nesses 26 jogos que ele está à frente. Foram 7 gols de faltas laterais ou escanteios. 7 de 22, a gente fez as contas, dá 30%. Tem gente que acha que o Cruzeiro não é sólido defensivamente com Arthur Jorge. Eu discordo. Eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro. Eu acho 30% muita coisa. Por um jogo decisivo, principalmente, a gente poderia estar falando se não fosse... O se não joga, como já diria o saudoso Willy Gonzer, mas o Cruzeiro poderia estar hoje jogando por um empate para passar as quartas de final. E tomou gols assim, em alguns jogos, e 2 jogos aqui acabaram custando vitórias. Contra o Botafogo, o Cruzeiro toma gol assim. Contra o Corinthians, poderia ter custado os 3 pontos. Cada um numa circunstância diferente, mas eu acho que é onde que o Cruzeiro merece atenção. Mas o jogo é aberto. O jogo é aberto. O Cruzeiro, especialmente nessa Libertadores, mesmo sabendo que agora o mata-mata é diferente, mas a primeira fase do Cruzeiro já é praticamente um mata-mata. E o Cruzeiro foi capaz de ir à Bombonera, empatar com o Boca, com um a menos, capaz de ir à Católica, ao Chile, empatar com a Católica, que todo mundo deu como um cachorro morto. A Católica foi em La Plata e arrancou um empate com o Estudiantes. Se alguém achar que é fácil ir a La Plata e empatar com Estudiantes, precisa de se situar um pouco mais da dificuldade do futebol sul-americano. Então, cara, e o Cruzeiro tem uma coisa muito interessante com o Arthur Jorge. O Cruzeiro conseguiu alguns resultados importantes com o Leonardo Jardim no ano passado, fora de casa, mas eu acho que o Cruzeiro muitas vezes vinha com essa de saber sofrer. O time do Arthur Jorge quer jogar e vai tentar jogar no Maracanã. Então isso que você está dizendo vai contra o que disse aqui o Antônio Leal. O Cruzeiro não sabe propor jogo. O jogo do Cruzeiro é reativo. Jogar no contra-ataque. O Antônio Leal está dizendo aqui, eu discordo. Mas está registrada a mensagem. O Mai Camilo, torcedor do Flamengo. O problema para os adversários que enfrentam o Flamengo está no banco, na hora das trocas. Concordo. Perfeito. Concordo Um dos problemas. Com o Mai Camilo aqui. Porque quando o Léo Jardim ou qualquer outro treinador que tenha a mínima competência, quando ele olha para o banco, ele consegue variar demais, ele consegue mudar demais, e se ele não quiser mudar só peça, e não quiser mudar o jeito de jogar, ele também consegue. Então, realmente é um problema para os adversários quando o Flamengo olha para o banco. Às vezes o que vem do banco do Flamengo melhora o jogo. Melhora. Pedro. Ou se bobear, manter o mesmo nível. E vamos lembrar, né? Olha o nível. O nível é lá em cima. O Pedro eu não acho, não. Eu achei. Não, o Pedro eu não acho, não. O Paquetá e o Carrascal eu acho. Não o Paquetá pelo gol, mas pela forma. Ele faz o meio-campo do Cruzeiro correr mais ainda atrás do meio-campo do Flamengo. O Paquetá, uma coisa é você criticar uma Copa do Mundo, ele na seleção e tal, mas ele no Flamengo, ele é muito acima da média, gente. Ele é muito brasileiro, ele é muito excelente. bom jogador. E repito, eu acho que ele entrou muito bem, nem foi pelo gol. O gol ali é um gol de atacante que ele faz, mas ele entra e aí ele se junta ao Jorginho, se junta ao Pulgar, ele se junta ao Carrascal e o Flamengo controla completamente o meio-campo depois que empata, completamente. Mesmo o Cruzeiro querendo contestar. E aí é onde que talvez tenha faltado a agressividade de um Lucas Romero no meio campo, que realmente faz muita falta. Acho que é uma notícia muito feliz. Acho não. É uma notícia muito feliz pro torcedor do Cruzeiro. Vai falar assim, mas você tá colocando, introjetando num Romero num aspecto de... Gente, o conjunto melhora. Muito. O conjunto é igual as joias do infinito do Thanos. O que é quando ele não tem quando ele tem todas as joias ali, a força dele é diferente. O Cruzeiro vai com o que tem de melhor. Por conta do Romero e por conta do Fagner. E vou falar, mudou a minha cabeça, tá? Eu iria de Vidalba. Eu iria de Vidalba contra o Flamengo. Eu quero mais liberar o Fagner. Gente, repara o segundo gol do Cruzeiro.
lá na Neoquímica Arena, o Fagner tá quase dentro da área. Você me mandou um vídeo ontem de um... Eu não sei quem é o rapaz que fez. É uma leitura tática muito interessante, que ele mostra que Capita, antes... Chama Caio Capita? Que antes do gol, o Cruzeiro já havia ensaiado jogadas muito parecidas, né? Ou seja, o que escancara que o time é de fato muito bem treinado. O Antônio Léo está dizendo que a HG respeita sua opinião, mas aqui no Rio ninguém está falando sobre favoritismo do Flamengo, e digo mais, há um respeito enorme ao time do Cruzeiro. Não, o Antônio, o que eu disse, eu mencionei só que quando você vai para casa de aposta, porque elas estão no futebol, né? Não adianta, elas estão no futebol, elas vão continuar no futebol, e é no mundo todo, tá? Elas deram muito favoritismo ao Flamengo. Não são todas, mas a maioria que eu vi dando um favoritismo enorme ao Flamengo, é isso. Mas não partindo de imprensa e tal. Até eu não vi ninguém da imprensa também fazendo onda de que o Flamengo é favoritaço, classificadaço. Não, é um confronto muito grande, HG. Muito grande. Gente. Estão vendo o Cruzeiro jogar. Isso, e todo mundo compreende. E todo mundo tem acesso à informação, né? Que esse é um confronto que dá dó de ver ele nas oitavas. Eu já falei isso e vou falar várias vezes. Podia ser final até, né? Não, é um confronto que dá dó de ver isso tão cedo na Libertadores. O José Marlon mandou que os fatores externos dão um favoritismo. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal. Espero que tenham gostado. Vimos aí, né? A mídia mineira aí junto com a mídia carioca aí, né? Vimos aí VG falando tudo aí sobre esse confronto, né? E exaltando bastante o Flamengo, que tem esse confronto, né, que digno de uma final, poderia ser uma final, mas acabou caindo aí, né, nas oitavas. Então, o Flamengo precisa vencer esse confronto para passar aí para as quartas e assim enfrentar aí o seu novo concorrente aí a passar de fase. Mas é isso, é um confronto muito difícil. Já aconteceu isso ano passado com o Flamengo ao enfrentar o Internacional. Então, não vai ser fácil enfrentar um time brasileiro, mas o Flamengo tem tudo para conquistar essa vitória. Qual a sua opinião, torcedor? Comenta sua opinião aqui pra gente. Deixe seu like, inscreva no canal e ative o sininho, galera, pra não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo. Comente também não assistindo esse vídeo, qual o estado, o país e muito mais. Agora valeu, e até, galera, o próximo vídeo.